a reunião aqui, que a gente está num momento muito delicado, acho muito decisivo, Freixo. Agradeço imensamente o seu tempo, né, sua disposição, sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Essa reunião é uma reunião fechada, que eu acho que ela tem uma característica boa por ser fechada, exatamente para a gente ficar um pouco na paz, né, evitando comentários de bolsonaristas, essa gente fascista que tentam minar de todas as formas a nossa energia. E assim, o pessoal estava aqui, a gente abriu a sala às 5h30, a sala estava bem cheia e continua chegando, tem 165 pessoas, a gente está fazendo uma estimativa que esse número dobre, que tem muita gente chegando do trabalho, tem gente que está dirigindo, né, e está aqui nos ouvindo, nos assistindo. E são muitas as perguntas que já começam a pintar pelo chat, mas eu queria deixar você à vontade, e como professora, né, de professora para professor, né, queria já fazer uma provocação para você, né, para já, vou passar a palavra, né, a gente está numa situação, eu acho não, tenho certeza, uma situação muito ímpar, que a gente ficou com 2 anos praticamente com as escolas fechadas, e antes mesmo da pandemia, a gente já estava vendo o caos que estava na educação pública aqui do nosso estado, do estado do Rio. E já vou adiantar até uma pergunta da Alessandra, que a gente também tem a questão da inclusão, né, da educação inclusiva, e a gente tem um cenário catastrófico aqui no estado do Rio. Então, eu queria que você, obviamente, você pode falar sobre o que você quiser, mas que apontasse, porque eu como professora, estou extremamente preocupada com isso. Avisando para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que as perguntas são feitas pelo chat. Eu sou Élica Takimoto, estou pré-candidata a deputada estadual, estou aqui hoje ao lado do nosso futuro governador, que tem muito a nos dizer. E ontem, Freixo, eu acompanhei, quer dizer, esse carnaval, fiquei na rua acompanhando a animação do povo, o povo está muito animado, né, com você, com o Lula, para a gente dar essa virada. Diga aí, governador, né, conte tudo para nós. Élica, obrigado pelo convite. Eu estou numa correria danada, você pode imaginar. Queria dar boa noite a todo mundo. Eu tive que entrar aqui pelo celular, então não consigo ver todos ao mesmo tempo. Tem uma limitação no celular, mas é um prazer imenso estar com vocês. Eu sei que a grande maioria aqui é de professores e professoras. Eu já fui a Teresópolis e voltei, ainda tenho uma reunião com a área da saúde hoje, porque a mobilização da gente é assim, né? É sempre uma mobilização muito militante, muito democrática, muito participativa, e tem que ser, como a gente sabe, como a gente sabe se mexer, como a gente sabe fazer política. Do outro lado, a gente enfrenta uma máquina muito poderosa. Eu tô muito animado, por um lado. Eu acho que a gente tem uma chance muito real de vencer a eleição, né, no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu acho que é um momento muito singular, como você mesmo disse, e muito necessário ao mesmo tempo, porque, na verdade, o que a gente está enfrentando hoje. Outro dia me perguntaram por que eu acho essa eleição a eleição mais importante do período democrático, né? E o que eu respondi foi: ela é a eleição mais importante porque ela pode ser a última, né? Porque não há dúvida que o país não resiste a mais 4 anos de Bolsonaro, assim como o Rio de Janeiro não resiste a mais 4 anos na mão dessa máfia que está no poder há tanto tempo, né? Porque quando a gente fala da crise da educação, vai falar da crise da saúde, ou da crise do transporte, ou a situação dos moradores em situação de rua, né? Enfim, você pode especificar e pontuar de qual crise você está falando do Rio de Janeiro, mas todas essas crises se relacionam a uma grande crise do poder público, a uma grande crise do papel do Estado, né? Tomado por um grupo criminoso. Enfim, é difícil datar especificamente quando começa, mas, sem dúvida alguma, um Estado que tem 5 governadores presos, né? E aí a exceção da Benedita precisa ser dita, né? Porque não é um detalhe, né? Não é que alguém esperasse que a Benedita passasse por esse problema, mas ela conseguir passar pelo governo sem passar por isso, no meio de tanta podridão, eu acho que aumenta muito a importância da Benedita em toda a sua história, que é tão bonita e tão marcante no Rio de Janeiro. É importante sempre destacar isso. Mas é um Estado muito viciado nas suas instituições. Isso não está só no Poder Legislativo, não está só no Executivo, isso está contaminando
uma quantidade muito grande de aparelhos públicos, né, de instrumentos do poder público. Quando a gente resolve enfrentá-los, é para criar uma outra governança no Rio de Janeiro. E isso é muito importante que aconteça em paralelo e, ao mesmo tempo, conjuntamente com o governo federal. Eu estou preocupado com esse momento, que eu animado por um lado, que eu acho que a gente tem chance real de vitória com o Lula e aqui no Rio de Janeiro, a gente realmente tem chance, a gente pode ganhar essa eleição com o Lula presidente e ganhar o governo no Rio. Isso seria inédito, né? O Lula, quando o Lula, muitas vezes que a gente conversou, e ele me diz sempre a mesma coisa, ele falou, eu preciso ganhar o governo brasileiro ganhando o Rio e ganhando São Paulo. Por isso que eu quero que você seja candidato e quero que o Haddad seja candidato, né? É a fala do Lula. Eu quero que vocês dois ganhem a eleição, porque eu preciso governar o Brasil. Governando o Rio e São Paulo, eu nunca tive isso em todas as vezes que eu governei o Brasil. Então, é um desafio muito grande da gente, é um desafio realmente casado do Rio com o Brasil. Reerguer o Rio, colocar o Rio de pé, enfrentar todos esses desafios que estão colocados no Rio de Janeiro com esse processo de criminalização da política, dos territórios, isso tem um desdobramento, né, na vida real das pessoas. Não se trata de um debate moral sobre governadores presos, né? Na verdade, quando você olha e vê que o Rio é o segundo país, é o segundo estado no PIB e é o 18º em arrecadação. O Rio perdeu 700 mil empregos de 2015 a 2020. Né? O Rio, a taxa de desemprego no Brasil é de 14%, no Rio chegou a 18%. Né? Então, os índices do Rio de Janeiro são todos índices mais graves do que os índices nacionais. Isso tem muito a ver com a forma com que a política foi construída no Rio de Janeiro, essa governança no Rio de Janeiro. A crise da educação, que foi... Porque o Rio tem duas crises que se encontram, né? É a crise histórica do Rio de Janeiro com a crise da pandemia. São duas crises que se encontram de uma maneira muito perversa. E na educação isso é muito visível. A gente tem hoje uma defasagem de aprendizagem de uma geração inteira, né? O prejuízo dessa defasagem é muito grande. Assim, durante 20 meses, a agonia de professores, pais, alunos, funcionários, com uma média de horas de 2 horas e 20 por dia. Foi isso que a gente teve durante a pandemia. Nós perdemos milhares e milhares de alunos, principalmente no ensino médio, que é a responsabilidade do governo do Estado, né? Então, a gente não pode retomar um projeto de país ou retomar um projeto de Estado, no caso do Rio, sem considerar essas duas crises que se encontraram. A crise estrutural do Rio, a crise política do Rio, a crise de uma máfia que governa esse Rio, que acabou com o funcionamento do poder público, acabou com todas as políticas públicas, e, do outro lado, a crise da pandemia. Nós temos que buscar esse aluno, né? Nós temos que ir atrás desse aluno que nós perdemos. E ao mesmo tempo, a gente precisa... E, ao mesmo tempo, a gente... Alô? Estão me ouvindo? E, ao mesmo tempo, a gente precisa retomar o funcionamento das escolas a partir dessas crises que se encontraram, levando em conta essas crises. Então, uma demanda antiga dos educadores, que é o trabalho de formação dos professores, nunca foi tão importante, porque é você formar esses educadores à luz de uma crise que a escola precisa se ressignificar completamente, né? A gente precisa disputar essa juventude que a gente está perdendo. Uma juventude que tem um Estado governado pelo crime, né? Assim, você tem um presidente eleito com apoio das milícias. Você tem 80% do território do Rio de Janeiro comprando gás de cozinha ou com tráfico ou com a milícia. 80%. Então, no nosso Estado, a Constituição de 88, ameaçada pela reeleição do Bolsonaro, ela já não vale para uma parcela muito significativa da sociedade. A Constituição de 88, que é o maior marco da democracia, o maior marco da conquista pós-ditadura, ela já não vale na vida do dia a dia, na vida cotidiana, para uma imensa parcela da sociedade fluminense. Então, o papel da educação ele é mais do que um debate de aprendizagem, é um debate geracional, é um debate do que a gente faz com uma geração inteira, né? Então, é um novo pacto na sociedade, um pacto de governança, um pacto pedagógico, né? A gente tem conversado muito sobre uma coisa que a gente vem aprofundando, e eu quero muito ouvir vocês, que é da ideia de uma residência pedagógica, né? Ou seja, você pactuar com as universidades que precisam cumprir um papel decisivo nisso, né? Mas as universidades no Rio de Janeiro elas são muito, muito capilarizadas,
Talvez o Rio seja, em termos de proporção de universidade pública e o tamanho do Estado, o Estado mais bem servido de universidades, né? Comparando com outros, em função do número da população e do território. Mas essas universidades precisam ter um compromisso com uma política pública de educação, né, com os alunos da pedagogia, com os alunos da licenciatura, que eles possam estar antes à disposição da construção dessa escola como uma grande residência pedagógica, que a gente possa, por um lado, estimular esses cursos de licenciatura, estimular a formação de novos professores, e, por outro, ter esses educadores dentro das escolas, retomando o papel dessa escola, devolvendo a possibilidade do tempo integral dentro de uma parcela, fazendo com que essas escolas sejam ressignificadas no seu território, abrindo essas escolas, como a gente sempre defendeu, para curso de alfabetização de adultos e para inserções no final de semana, disputando o território e o sentido da vida dessa juventude. Enfim, eu acho que na educação é onde reside talvez a nossa maior possibilidade de uma grande revolução no Rio de Janeiro, talvez mais do que em qualquer outra área, né? Mas na educação eu acho que a gente tem uma necessidade, uma possibilidade muito grande de uma transformação bem profunda, e uma categoria que eu acho que evidentemente está disposta a isso, né? O debate da inclusão está dentro disso, né? Está dentro do ressignificado desse papel da escola. A gente tem sofrido muito com a extinção de turmas, com a falta de condição de trabalho dos profissionais especializados, né? E com a falta de uma política de inclusão de fato, né? Que não é só você colocar o aluno dentro de uma sala de aula sem uma especificidade da sua deficiência, sem um quadro de possibilidade de aprendizagem real daquele aluno, e nem o cuidado com o conjunto da turma e com os educadores na sala de aula. Isso precisa ser uma política transversal. Eu acho que o debate da acessibilidade, o debate ele precisa ser transversal, ele tem que estar na educação, mas ele tem que estar no transporte, ele tem que estar em todos os lugares do poder público, e isso é muito mal feito no Rio de Janeiro, isso é historicamente muito mal feito no Rio. Mas, enfim, eu acho que é um debate que a gente começa aqui, eu quero ouvir vocês também. Eu acho que essa é uma eleição que está longe de estar ganha, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, eu acho que eu estou indo para amanhã cedo para Brasília, e acho que o que aconteceu essa semana em relação ao episódio do deputado Daniel Silveira é uma amostra do quanto é complexo o que a gente está vivendo, né? Há uma estratégia da extrema-direita e que tem estratégia, e que tem sabedoria, e que tem perspicácia política. Não vamos imaginar que o fato do Bolsonaro ser tosco, violento, ignorante, agressivo, faz do projeto da extrema-direita um projeto limitado. Não é. Ele é um projeto que tem algum grau de sofisticação, inclusive, né? Hoje, nesse momento, essa é a minha opinião, tá, gente? É evidente que hoje existe um processo de isolamento do STF e um processo muito bem construído por parte da extrema-direita. Então, os riscos, quando a gente diz que os riscos da democracia que são muito grandes, isso é real, né? Assim, essa disputa que hoje a extrema-direita está fazendo com o STF, ela é uma disputa calculada. Ela é uma disputa que não vai começar ou terminar no caso do Daniel Silveira. Não sei se vocês viram hoje, o Bolsonaro pega o tema do marco temporal, né, do debate indígena, e faz uma fala, não sei se deu tempo de vocês assistirem, e faz uma fala contra o STF, dizendo que essa é uma medida que ele não vai cumprir, porque o STF não está preocupado com a produção de trigo e de alimentos, e sim preocupado em proteger reservas indígenas, e isso não dá para ele cumprir. E ele começa a pegar temas que são temas muito sensíveis, jogar, né, o STF contra a sociedade, disputar uma opinião. Isso está dentro de um projeto maior, que são os limites das relações entre as instituições. Então, esta é uma eleição que a gente precisa ter muita responsabilidade, ter uma força militante, uma capacidade de disputar essa eleição realmente como a eleição mais importante da nossa vida. É um grande plebiscito sobre a Constituição de 88. Se ela vai continuar valendo ou não, depende dessa eleição. Então, eleger Lula é uma necessidade, e Lula não tem condição de governar se nós não ganharmos os estados, pelo menos os estados mais importantes. E ganhar os estados significa, Érica, para terminar, eleger deputados, né? Então, assim, a sua eleição, eu estou aqui, mesmo nessa correria, pelo imenso respeito que tenho a você, pelo carinho que tenho a você, eu acho muito importante que a gente eleja você deputado estadual. Acho que você é imprescindível no que a gente espera para a Assembleia Legislativa, que vai ser casca grossa, né? Não é, eu conheço a Assembleia Legislativa, eu fui deputado estadual por 3 mandatos, sei o que é aquilo, sei como aquilo funciona, ou sei como aquilo não funciona, e
E não vai ser brincadeira governar e criar uma outra governança se nós não elegemos os nossos deputados. Então, é muito importante que a gente realmente faça uma campanha nas redes, nas ruas, mas com imenso empenho, a partir de agora. Eu sei que a gente está numa pré-campanha, mas a partir de agora fazer com que isso realmente vá para além das nossas bolhas, né? Eu sei que a gente fica muito feliz quando um bloco de carnaval grita Lula lá, mas a gente precisa estar em todos os lugares, a gente precisa estar entendendo as estratégias de quem tem a máquina na mão. Quem tem a máquina na mão não somos nós. Então, é realmente uma disputa do ódio, do medo e da violência como método por uma política de esperança, mas a gente precisa vencer essa eleição com competência. Então, que a gente entenda o que isso quer dizer, né, no dia a dia e no fazer de cada um de nós. Isso. Obrigada. São muitas coisas, né? Quando a gente fala em educação, a gente que conhece o chão da escola, obviamente a gente está falando de profissionais, né, da educação, de uma estrutura da escola, mas a gente está falando de inclusão, a gente está falando de transporte, né, acesso, né, à escola, a gente está falando de boa alimentação, né, porque a gente não consegue ensinar, ninguém consegue aprender com fome, a gente está falando de emprego, porque a gente não consegue ensinar com um aluno, com uma aluna preocupada, com um pai desempregado, né? Então, o tema, né, da educação é um tema transversal, ele transcende, né? Ele pega, né, a questão, várias outras questões. Esse acontecimento do Bolsonaro, essa graça dada a Daniel Silveira, e isso foi uma preocupação muito, muito, muito imensa, porque o Daniel Silveira é o que menos importa nessa altura do campeonato, foi o que você falou. Agora, ele fez isso, o Bolsonaro fez isso, mostrando exatamente um jogo de forças, né, entre ele e as instituições, mostrando o quanto que ele é forte. E é um tema muito delicado, porque quer o STF fale não ou fale sim, né, para essa graça concedida, né, eu acho que os bolsonaristas já estão, né, apostos para fazer, né, fazer a guerra que eles fazem. O jogo deles é um jogo extremamente sujo, como a gente conhece muito bem, né? Eu acho que o Bolsonaro, eu não subestimo nem um pouco esse nosso adversário político, acho que tem muita inteligência nas coisas que ele faz, e essa graça concedida a Daniel Silveira, para mim, me preocupou demais. Mas, enfim, a gente tem muitas perguntas aqui, Freixo. Tem perguntas que estão recorrentes, porque eu acho que é uma preocupação nossa, como você mesmo citou na sua fala, né, a questão da milícia. Aqui, a gente está num estado governado aqui por milicianos, em qualquer esquina que a gente vai, né, qualquer comunidade, qualquer local que a gente vai, a gente encontra, né, um grupo de milicianos. Isso preocupa muito. E as perguntas, assim, são muitas, mas uma que está recorrendo é sobre essa questão da milícia. Como você, né, pretende enfrentar isso? E, é claro, o Rio de Janeiro, a gente está com muitos problemas. Então, tem perguntas aqui a respeito, né, das populações mais vulneráveis, no caso, entram as mulheres periféricas, como é que, se tem alguma política para as mulheres, para as creches, que a gente está precisando urgentemente, para uma mulher trabalhar, para uma mulher estudar, a gente precisa ter creches, né, que dão esse apoio, essa rede de apoio a essas mulheres, deixar as crianças em um lugar confiável, não é apenas deixar a criança com o vizinho cuidar, é deixar uma criança com um profissional que ajude a estimular intelectualmente essas crianças. Então, o papel da creche é fundamental, né, nessa reconstrução de um Brasil, de um Estado, né, para que a gente cuide do nosso futuro. Então, inicialmente são essas, são muitas outras perguntas, mas inicialmente são essas. Daqui a pouco eu volto. Diga lá, está com você, novamente. Não, vamos lá, vamos conversando. Enfim, o tema da milícia é um tema muito presente em qualquer debate que eu faço por conta da CPI das milícias que eu presidi em 2008, né? Então, em 2008, lá se vão muitos anos, né? A gente fez a CPI das milícias, isso levou à prisão, na época, 242 líderes milicianos. A CPI gerou a prisão de 242 líderes milicianos, ou seja, todos os líderes de milícia em 2008 foram presos, todos, sem exceção, todos os grandes líderes foram presos. Isso foi uma grande pancada na milícia, mas a milícia é uma máfia, né? Ela tem uma estrutura de máfia, e nesse sentido é algo diferente de outras organizações criminosas, e não é a única que existe. O tráfico, né, também existe, também é violento, também precisa ser enfrentado, mas a milícia
ela se aproxima mais de uma realidade de máfia porque ela está dentro do Estado, né? Então, todas as facções do tráfico nascem dentro do sistema prisional, todas, no Brasil inteiro. Não há nenhuma facção do tráfico que tenha nascido fora da cadeia. Todos nasceram na cadeia. A milícia nunca nasceu na cadeia. A milícia nasce no palácio, a milícia nasce dentro das instituições. Isso muda completamente a natureza dessa organização criminosa pela sua própria origem. Então, a milícia ela é um grupo que domina território, até aí não é o único, fortemente armada, que domina diversos setores econômicos desse território, domina amplamente a vida das pessoas desse território, que não são só favelas, às vezes bairros inteiros, né? E ela tem vínculo direto com agentes públicos da área de segurança. E uma novidade em relação à milícia que é importante, a milícia é o único grupo criminoso de território que consegue transformar o seu domínio criminoso em domínio eleitoral, né? Então, o tráfico nunca conseguiu fazer isso no Rio de Janeiro. A milícia faz. Então, a milícia elege gente. A milícia transforma domínio criminoso territorial em domínio eleitoral. Então, a milícia passa a ser o crime com projeto de poder. Isso muda tudo na natureza das milícias, né? Isso tudo está muito documentado no relatório de 2008 da CPI. Eu sugiro a vocês, quem quiser ler, está na internet, é um relatório muito didático, né? Tem os indiciamentos, e lá, Élica, a gente faz 58 propostas concretas para enfrentamento das milícias, em 2008. Essas 58 propostas estão válidas até hoje, poderiam ser aperfeiçoadas de uma coisa ou outra, né? Mas se você não disputar territórios e não tirar do crime a sua capacidade de poder econômico, você não enfrenta o crime, né? Então, quando nós conseguimos gerar a prisão dos líderes, eu falei, se essa prisão dos líderes não for acompanhada das medidas, né, que estão sugeridas no relatório, essas prisões não vão resultar no enfraquecimento das milícias. E isso estava certo. Depois, o número de milícias aumentou e as milícias se tornaram mais poderosas, com novos líderes, que aqueles que foram presos, evidentemente, perderam o poder. Mas nós não tiramos deles o poder econômico, o poder de financiamento desse crime. E é isso que tem que ser feito, né? Hoje, a segurança pública do Rio é, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios que a gente tem. E aí a gente tem que disputar a polícia, não tem jeito. A gente tem que modernizar a polícia e a gente tem que disputar. Hoje essa polícia é extremamente bolsonarista, mas muito pela incapacidade que os governos da esquerda tiveram de disputar essa polícia. A esquerda nunca olhou para a segurança pública, falo da esquerda como um todo, a esquerda nunca olhou para a segurança pública como devia olhar. Nunca olhou para a segurança pública e entendeu que a segurança pública é um lugar decisivo na vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né? Então, lutar pela modernização da polícia, eficácia da polícia, controle da polícia, relação polícia-sociedade é um projeto de sociedade, principalmente para os mais pobres, né? Eu acho muito pouco e muito pobre a gente dizer que a gente não quer mais uma polícia. Mas qual é a polícia que a gente quer? A gente precisa saber dizer, né? Qual é a polícia que a gente defende? É uma polícia que vai funcionar com meta? É uma polícia que vai ter que tipo de controle, que tipo de formação, que tipo de aparelho, que tipo de instrumentos? Esse é um debate que não é um debate romântico, mas é um debate fundamental e que a gente precisa fazer, né? Bom, esse é um ponto. Eu acho que tem uma questão central no Rio, nesses lugares, que diz respeito à questão do emprego. Não está aí perguntado, mas ele passa de um ponto a outro também. O Rio perdeu uma quantidade muito grande de empregos. Só para vocês terem uma ideia, assim, eu me debrucei muito sobre a indústria naval, né, que é um ponto, não é o único, né? Mas só em Angra, eu visitei Angra, estive lá com o Luiz Sérgio, com outros líderes da região. Angra já teve 15 mil pessoas empregadas no estalinho. Hoje tem aproximadamente 1.200. Só para que a gente tenha uma dimensão do significado do desmonte de um setor como o da indústria naval, né? É claro que, em relação à indústria naval, por exemplo, a gente depende muito do governo federal. O governo estadual, só o governo do Rio de Janeiro, não tem como reconstruir toda a indústria naval sozinha. Por isso que o Rio é importante para o Brasil é importante para o Rio. Isso é uma via de mão dupla, né? Então, isso a gente precisa fazer. Eu não tenho a menor dúvida que quando a gente está falando de... Eu acabei de chegar de Teresópolis, como eu estava dizendo, e em Teresópolis é o lugar que, de toda a região serrana, o lugar que mais cresceu a violência contra a mulher, né? Eu não sabia disso. Particularmente, eu não sabia disso. Não sei se alguém aqui tinha esse número, né?
E eu ainda não sei as razões específicas para Teresópolis estar no mapa de crescimento de violência acima dos outros lugares, mas é fato. Né? Então, aí você vai ver, você não tem uma delegacia especializada aberta 24 horas, você não tem atendimento adequado, você não tem profissionais, você não tem política de prevenção. E aí eu deparei com um caso de uma jovem que fez um boletim de ocorrência por agressão, fez um segundo boletim de ocorrência, fez um terceiro boletim de ocorrência e ela foi assassinada. Né? Não deu tempo do quarto. Então, o que é isso? Né? Isso é política pública. Você precisa ter, quando eu falo de modernização da polícia, quando eu falo de qualificação dessa polícia, de uma ação integrada da Polícia Civil, da Polícia Militar, de uma aproximação da polícia com os reais problemas das pessoas, principalmente nos lugares onde aquela violência acontece, quando você tem um mapeamento correto de cada violência ou por cada município, que tipo de violência é mais comum no lugar ou em outro, isso é atender melhor as pessoas naquilo que elas mais precisam. Né? Então, acho que a política das mulheres vai passar pela creche, sem dúvida alguma. A gente sabe, a defasagem é gigante. E essa é uma responsabilidade muito municipal, mas o Estado tem que atuar junto com os prefeitos e tem que ter um mapa dessa defasagem por municípios. A defasagem na Baixada, por exemplo, é muito maior do que na cidade do Rio de Janeiro, né? Na região metropolitana. São Gonçalo tem uma defasagem enorme, né? Abissal, em relação às vagas de creche. O governo do Estado tem que meter... O governo do Estado não pode dizer que esse é um problema municipal. Né? Ninguém que vive um problema vive um problema municipal, estadual ou nacional. Você vive um problema. Né? Então, esse problema da creche, que é fundamental para a vida profissional, social, enfim, das mulheres, está casado com outras questões que são políticas de mulheres que passam pela segurança, que passam pela educação, que passam pela assistência, enfim, por aí vai. Muitas outras perguntas aqui, muita gente assim, preocupada com essa questão do emprego, né, que você citou aí. E a pergunta, se não me engano, essa foi feita pelo Rodrigo: quais as áreas do Rio que pode gerar mais empregos e renda? Né? E como o Estado pode contribuir? Outra preocupação: será que a carga tributária não influencia a desindustrialização do Rio? E pegando carona nessa pergunta também, falando sobre a situação financeira do Estado, né? Segundo nós ouvimos, ela é extremamente precária. E como você pensa lidar com essa situação para levar adiante as políticas públicas? Então, essa é agora mais duas perguntas, ou mais várias perguntas aí para você. Não, olha, a situação econômica do Rio, na verdade, o Rio ele é muito dependente do petróleo, né? E o petróleo, nesse momento, está em alta, a arrecadação no Rio está aumentando, inclusive. O que eu tenho defendido, assim, a partir das conversas com a nossa equipe? O Rio tem um problema de um tripé, né? São três eixos centrais para entender a crise do Rio de Janeiro. É uma crise de receita. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. O Rio não tem, originalmente, uma crise de despesa. O Rio tem uma crise de receita. Ou seja, o Rio vem arrecadando mal nos últimos anos. Só para a gente ter uma ideia do que estou dizendo, no ano de 2000, a indústria representava 18% do PIB fluminense. Hoje, a indústria representa 6% do PIB fluminense. Né? A agricultura, e o Rio tem uma composição geográfica e populacional diferente de São Paulo e Minas. Né? Nós temos 75% da população morando na área metropolitana do Rio. E nós temos quase 70% do território do Rio de Janeiro ocupado por 20 e poucos por cento da população. Mas a agricultura, que poderia ser uma solução para um interior tão vasto, num município tão concentrado populacionalmente, a agricultura hoje corresponde a 1% do PIB. 1% do PIB. Né? Então, o interior passa a ser um problema e não uma solução, poderia ser uma solução. Qual é o tripé que você tem hoje? A crise da receita, é isso, você tem agricultura e indústria numa decadência muito grande, você tem uma crise de receita, você tem uma crise de qualidade de gasto, e aí não é uma crise de gasto, é uma crise de qualidade de gasto, né? Enfim, se gasta muito mal, se gasta onde não tem que gastar. E você tem uma crise de credibilidade. Um lugar que passa por 5 governadores presos, o investidor, alguém que pode investir no Rio de Janeiro, pode ajudar a gerar emprego, ele olha e fala assim, não vou. Né? Tudo que se fez, Élica, em relação à política de isenção fiscal na era Cabral e a sequência disso, espanta o empresário que é
correto, que quer investir, que quer trazer investimento, que quer gerar emprego, que quer ter um bom negócio, né? O Rio se tornou um lugar hostil ao bom empresário, se tornou um lugar de grandes negociatas. E nem todo empresário está disposto a determinadas negociatas num lugar com 5 governadores presos. Essa crise de credibilidade é porque a gente olha para o Rio de Janeiro, esse cenário tão espetacular, e acho que todo mundo quer investir aqui. Mas não é, se você olhar a economia do audiovisual, nós perdemos o audiovisual para São Paulo. E não é qualquer coisa perder o audiovisual, é uma lástima perder o audiovisual para São Paulo. Mas são vários os setores que a gente está perdendo para Minas, para São Paulo, para o Nordeste, né? E aí tem a ver com essa crise da receita, com a crise da qualidade de gasto e com a crise de credibilidade. Essas 3 coisas são recuperáveis, né? Porque a crise da receita, o grande imposto do Estado é o ICMS, né? E aí passa por um problema grande que diz respeito à fiscalização. Só para a gente entender, o Rio é a segunda economia nacional, né? É o 18º em arrecadação. O Rio é o 18º estado em arrecadação. É muito surpreendente isso, né? A segunda economia é o 18º em arrecadação, né? Então, assim, é muito precário. Essa governança criminosa ela é muito precária, né, em termos de funcionamento da máquina pública. Ela funciona para uma outra coisa que não é uma gestão que melhore a vida das pessoas, efetivamente melhora a vida das pessoas, né? É evidente que nenhum de nós aqui é defensor de um Estado mínimo, mas também não é defensor de um Estado máximo. O que a gente quer é um Estado eficaz. O que a gente quer é um Estado eficaz, um Estado que funcione, um Estado que tenha política pública, que tenha transparência, né? Que tenha boa gestão de recursos, que gere recursos, que amplie recursos para eles serem gastos onde tem que ser, onde as pessoas mais precisam. Efetivamente é isso, né? E tem muita gente boa em todas as áreas do Rio de Janeiro. Em todas as áreas tem gente muito boa. Por exemplo, o que diz respeito à economia do século XX, eu vou tentar não me alongar demais, mas em relação à economia do século XXI, né? O Rio é muito dependente da economia do petróleo e não vamos aqui fazer um discurso de que isso é possível mudar em pouco tempo, não é. Né? A economia do Rio funciona muito em função disso, um percentual muito grande dessa dependência, mas o Rio tem um potencial grande e o Rio pode ser um grande espaço da agenda climática do século XXI. O Rio tem um potencial de reflorestamento de Mata Atlântica que é o maior do Brasil. Pouca gente sabe disso. Então, você tem uma série de fazendas, seja de pecuária ou seja de agricultura, muito decadentes, que, se fossem destinadas ao replantio de Mata Atlântica, elas gerariam muito mais emprego e seria um ótimo negócio para o seu proprietário, né? E o resultado é muito rápido. Tem diversos estudos, eu me reuni há pouco tempo com o Bernardo Strasbourg, que é um especialista nisso, tem diversos estudos que apontam o Rio com uma enorme qualidade de reflorestamento. Isso coloca o Rio no mercado de crédito de carbono, isso faz o Rio poder negociar com Noruega e Alemanha imediatamente, isso traz ao Rio uma agenda do século XXI, e isso não necessariamente leva o Rio a ter que negar o petróleo, não, são 2 coisas completamente diferentes, né? O Rio aproveita muito pouco, quando eu estou falando do Rio, estou falando do estado do Rio, né? O Rio aproveita muito pouco o seu potencial turístico, o Rio sequer tem uma agenda anual de turismo que possa estar conectada com o que é o século XXI. Eu outro dia fui procurado, um exemplo que é pequeno, mas vamos lá. Eu outro dia fui procurado por uma associação de usuários de bicicleta, eu achei até curioso. E que, na verdade, tem de tudo ali. Tem desde do esporte, né, da prática esportiva, até aqueles que debatem a questão do transporte público como alternativa, até aqueles que usam apenas como lazer, né? E é algo que cresceu demais no mundo inteiro, né? Eu tenho 55 anos e assim, eu vi essa mudança acontecer, né? O uso da bicicleta de uma maneira, um equipamento, né? Esse final de semana no Rio de Janeiro, a Zona Sul fica tomada por ciclistas em vários lugares, né? E isso acontece em várias cidades, não é só na cidade do Rio de Janeiro, né? Você poderia trazer para o Rio de Janeiro uma agenda mundial do uso de bicicleta, e que poderia não ser só na cidade do Rio de Janeiro, poderia ser em diversas cidades do interior, onde você planeja uma agenda, né, onde o Rio está inserido em temas que são do mundo e que todo mundo gostaria de vir para o Rio, desde que você tenha infraestrutura, que você tenha condições, por exemplo, o debate dos aeroportos, que você tenha estradas, que você tenha segurança,
Isso tudo, quando a gente vai falando de emprego, você está falando de uma série de iniciativas, né? Você está falando de uma série de abertura de portas e de possibilidades que um lugar como o Rio de Janeiro dá. A questão do ecoturismo, por exemplo, você tem região serrana é riquíssima nisso e é pessimamente aproveitado, né? Então, você tem uma agenda que é do século XXI, que o Rio tem uma enorme potência e muito pouco usada até hoje. Muito bem, as perguntas que estão vindo são muitas, né? Já, a gente está com muitos professores e professoras aqui. Uma delas é uma escritora, Caroline Miranda, e a preocupação dela é quando a gente fala sobre profissional de educação, né? Você já falou aqui sobre inclusão, e a gente tem outros profissionais precisando se capacitar, e a pergunta né, que ela faz: como valorizar esse profissional da educação para que ele possa ser capacitado para praticar uma educação de fato inclusiva? A gente tem muitas leis, né? As nossas leis, inclusive, não são nada ruins, são até leis boas. A gente tem, né, como lei a obrigatoriedade de ensinar a história da África nas escolas, né? A gente tem até como lei a inclusão. Isso no papel funciona muito bem, mas na prática não. E até mesmo para você, né, um professor de história, né, ensinar história da África, ele precisa ter um tempo para se capacitar, para aprender, para ensinar, né? Porque nas universidades, muitas pessoas na área de licenciatura não estudaram isso também na universidade, né? Porque é uma questão que vem lá da licenciatura, né? Os erros vão se somando. Então, a preocupação da Caroline, que me soma a essa pergunta, é como capacitar esses profissionais, porque a gente precisa, né, ter profissional capacitado, mas e o tempo para isso? Bom, acho que essa pergunta, eu acho que agora, depois eu faço as outras, porque estou. Desculpa, gente, é só porque tocou o interfone aqui, porque eu já vou ter outra agenda daqui a pouco, eu estava pedindo para as crianças atenderem aqui. Só um minuto. Desculpa, é porque entrou criança aqui em casa, tocou o interfone, aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas nesse momento. Olha, eu acho, Érica, que esse desafio, eu concordo com isso, acho que a gente tem leis bem melhores do que a nossa realidade, né? Isso para tudo, isso não é só na educação, né? Eu brinco sempre dizendo que se a gente dedicasse o parlamento a não fazer nenhuma nova lei, apenas cumprir as que já existem, a gente viveria num país muito melhor, né? Se a gente criasse mecanismos para fazer com que as leis que nós já criamos funcionassem, não precisaríamos criar nenhuma outra, por um bom tempo. Mas a gente continua criando leis e não aplicando boa parte delas. Eu tenho amplo acordo com essa reflexão. No que diz respeito à formação, eu acho que primeiro tem que ser prioridade do governo. Eu acho que a Secretaria de Educação tem que entender que isso é uma prioridade política pública e isso tem que ser feito junto com as universidades. Eu já me reuni com todos os reitores, eu já me reuni com reitores das universidades federais, universidades estaduais. O Rio talvez seja, dos estados brasileiros, o mais bem servido em termos de universidades, em termos de capilaridade e em termos de quantidade. O Rio é um estado pequeno, né, territorialmente falando, pequeno, tem uma população que não é pequena, mas territorialmente é pequena, e você tem muitas universidades federais e estaduais, e boas universidades públicas, excelentes universidades públicas. Eu acho que a gente precisa chamar a responsabilidade das universidades no que diz respeito a esta capacitação. Isso não pode ficar só a critério da Secretaria de Educação, mas a diretriz tem que ser da Secretaria de Educação e chamar as universidades para um grande empreendimento no que diz respeito à formação, à capacitação, né? Que isso se inicie, pelo menos, no próximo governo e que a gente gere um processo mais permanente dessa capacitação. Sem as universidades, a gente não consegue isso. E eu tenho certeza absoluta, isso vai fazer muito bem para as universidades, inclusive, que precisam se aproximar da realidade dessas escolas também, né? Precisam estar menos distantes da realidade das escolas também. Muito obrigada. A gente está aqui com muitos municípios presentes, inclusive queria agradecer, só para você saber, ter uma noção, Freixo. A gente está aqui com Angra, Arraial do Cabo, Campos, Rio das Ostras, Niterói, Barra Mansa, Cabo Frio, São Gonçalo,
Belfor Roxo, Macaé, Miracema, Nova Iguaçu, Seropédica, Guapimirim, Pádua, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Teresópolis, Queimados, Volta Redonda, Duque de Caxias. Agradecendo aí para todas as pessoas aqui presentes, né? Inclusive, tem aqui, Freixo, a Érica, né, perguntando, que ela falou que trabalha em Cabo Frio, em Seropédica, e fica percorrendo estradas, que é algo comum aqui, né, entre nós também, a gente fica andando de um município para outro. E ela está perguntando se tem propostas, né, saber sobre as suas propostas sobre mobilidade urbana, que é, de fato, um caos aqui, né, para muita gente. No que diz respeito ao governo do Estado, a gente só pode trabalhar com o transporte intermunicipal, né? E não o transporte municipal, porque aí a responsabilidade é do Estado. Mas isso é muito grave. Assim. No caso dela, é Cabo Frio, Seropédica, enfim, é terrível. O tempo que perde no deslocamento é muito grande. Aliás, Seropédica é completamente dominado pela milícia, hoje em dia. Diga-se passagem no tema anterior da gente. Né? Você sabe que eu tive com o Lula aqui, Élica, e eu conversei muito com o presidente sobre o quanto é importante a gente investir em transporte da região metropolitana. No interior também tem muito problema, não estou aqui dizendo que não tem. Eu estou vindo agora, já falei de Teresópolis, a estrada Teresópolis-Friburgo, que está recebendo uma capa enganosa de asfalto, é um negócio fundamental para a economia, para a agricultura familiar da região inteira. Então, assim, você tem problemas também de transporte no que diz respeito ao interior, mas é outra natureza. Na região metropolitana, eu chamei a responsabilidade do Lula e falei, Lula, tem uma coisa que a gente, na campanha, vai ter que falar sobre isso juntos. Chama-se o transporte ferroviário do Rio de Janeiro. É claro que eu sou oriundo, eu nasci em São Gonçalo, fui criado em Niterói, eu sei perfeitamente o problema das barcas, aliás, um problema contratual muito grave, né, de responsabilidade do governo Cláudio Castro. Né, quem é da ilha, a gente sabe que o transporte aquaviário é muito mal empregado no Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara poderia ser uma grande solução. Mas eu estou falando da Supervia. A Supervia são mais de 250 quilômetros de linha férrea. São 11 municípios, pouca gente sabe disso. São 104 estações. Então, assim, a Supervia ela é uma solução. Se a gente tiver um investimento, né, concreto, se a gente tiver um investimento concreto, né, tanto da Presidência da República quanto do Governo do Estado, investimento. Porque, só para você ter uma ideia, a cada R$8 investido no metrô, se investiu na Supervia. A Supervia foi criada para carregar 600 mil pessoas dia, o metrô carrega 300. Eu não estou dizendo que eu não tenho que investir no metrô, claro que tem. Mas a Supervia é prioridade. Se você recupera aquelas estações, faz as estações atenderem melhor, faz as estações serem grandes centros de comércio, de convivência, com espaço de cultura. Você tem um investimento ao longo de 11 municípios, com mais de 100 estações, que podem gerar emprego em cada estação, que pode atender melhor. Você pode recuperar, né, o número de passageiros da Supervia, fazendo com que os trens que sejam os trens expressos voltem, que as estações sejam mais confortáveis, investimento na qualidade do trem. Isso é decisivo para uma massa gigantesca de pessoas de toda a região metropolitana. Então, isso óbvio, enfrentar a máfia dos ônibus, né? E a melhor maneira de você enfrentar a máfia dos ônibus é criando a essa população uma alternativa para não pegar os ônibus e tendo controle, né, sobre isso. O Estado tem que chamar a sua responsabilidade no deslocamento das pessoas. E isso é central. Hoje, o deslocamento das pessoas está entregue ao interesse privado, muitas vezes criminoso, né, um abandono completamente do poder público e a sorte, e joga-se a sorte a vida dessas pessoas. Hoje, uma pessoa que mora em Santa Cruz, né, zona oeste do Rio de Janeiro, leva 3h30 para chegar no centro da cidade. 3h30, dentro da mesma cidade. Né? Isso é um negócio que é impensável. Assim. A gente está falando aqui de emprego, está falando de educação, uma pessoa não pode levar 3h30, né, dentro de uma cidade porque não tem um investimento básico no transporte. Alguns anos atrás, essa pessoa levava 1h15, 1h20, a mesma distância. Né? É absurdo. Outra pergunta, e a SEDAI? Né, a preocupação aqui. Lamentavelmente, nós tivemos um processo de privatização da SEDAI. Não é simples esse processo. Você me conhece, eu não sou de ficar também fazendo jogo de cena, né? Mas não é simples fazer qualquer mudança nisso, né?
Então, olha, estão dizendo que Campo Grande também. Campo Grande também, porque Santa Cruz eu comprovei, são 3 horas e meia. Mas Campo Grande também, enfim, vai lá 3 horas, então dá no mesmo. Mas o debate de saneamento é fundamental, né? O acesso à água e ao tratamento de esgoto é decisivo. Essa privatização da SEDAI não é simples da gente refazer. Agora, a Organização Mundial de Saúde definiu que a cada R$ 1 que você investe em saneamento, são R$ 4 que você economiza em saúde pública, né? Esse é um pensamento básico. E o que precisa ser feito em saneamento, hoje poderia ser um grande gerador de emprego, inclusive, né? Nesse contrato de privatização da SEDAI consta a despoluição da Baía de Guanabara, né? Vamos ver. E quais são os padrões e qual é o protocolo de cobrança sobre todos os índices que tem ali, principalmente para as pessoas que mais precisam, né? Isso sim cabe ao governo. Agora, isso vai ter que ser estudado, esse contrato, as regiões não cobertas, o que a gente faz em cada região dessa, mas isso é prioridade absoluta, porque sem isso você não tem saúde pública. Isso. Obrigada, Freixo, muito obrigada. Eu, assim, quando eu te vejo falando, né, principalmente sobre a parte das escolas, que a pergunta sobre a capacitação, sobre creche, fico muito feliz, né, porque ouvir um professor falando sobre educação, né, é bem diferente de um administrador falando sobre educação. Então, Claro. né, é bem diferente. E, geralmente a nossa história aqui da educação tradicional nossa, das escolas, são feitas por administradores que colocam as leis, e por isso que a educação está um caos. Né? Quando a gente coloca educador, né, para resolver os problemas que a gente tem, consegue visualizar tudo isso. Esse mapa que você fez, as universidades, os institutos de pesquisa, sabe, as escolas, junto com o município, é um bloco. É um bloco, não dá para você trabalhar uma coisinha só. Não é uma questão, vou colocar com muitas aspas, né, de você aumentar o salário do professor. Isso é necessário, é urgente, né? Claro. Mas isso resolve um ponto, mas não resolve a questão da educação como um todo. Então, são várias arestas aí que a gente precisa trabalhar conjuntamente. Freixo, para finalizar, que a gente está indo para o final, eu agora provoco você, dizendo assim, o que você acha que é necessário, né, a gente fazer hoje para que a gente vença no primeiro turno, né? E o que você precisa de apoio nosso, o que mais que a gente pode fazer? A gente está se organizando muito, né? O caso, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, organizando os comitês de luta, né? A gente está fazendo esse trabalho de base, a gente está voltando, né? A nossa autocrítica feita há muito tempo atrás, né? Voltando para a base, conversando com muita gente na rua, assim como, né, eu me coloco como esse veículo também, inclusive como pré-candidata a deputada estadual, mas independente disso, como uma militante, né, que eu quero muito eleger Lula, quero muito que você seja nosso governador. O que você acha? Coloca aí, nós temos aqui em torno de 250 pessoas na sala, né, que estão aqui ávidas para ouvir, né, instruções aqui. Não, Érica, imagina, quem sou eu para dar a instrução? Mas primeiro eu queria agradecer muito o convite, prazer enorme estar aqui falando com vocês, meio corrida, eu botei um monte de luz aqui, estou suando igual um doido aqui em casa, mas porque eu estou num lugar mais escuro, aqui a gente fica dividindo a casa com um monte de zoom que todo mundo faz, né? Mas é um prazer imenso estar aqui falando com vocês e com você. Eu acho que um dos deveres de casa é eleger você deputado estadual, acho que a gente tem que eleger, isso é muito importante, tem que mobilizar. Eu acho que ter estratégia de rede social é importante. Essa não vai ser uma campanha civilizada, essa não vai ser uma campanha feita no campo da democracia e das ideias. A gente passou uma hora aqui debatendo coisas que dificilmente eu vou ter chance de fazer na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, eu vou estar falando de uma madeira disso, uma madeira daquilo, né, de temas, enfim, de combate às fake news. Nós teremos uma campanha subterrânea, nós teremos uma campanha feita no esgoto, e a gente tem que se preparar para meter a mão e os pés no esgoto, né? Porque será lá que a campanha vai ser feita. Então, não adianta a gente ir cheiroso para uma campanha que não vai ser cheirosa. A gente precisa saber onde a gente vai enfrentar esses caras e nós precisamos vencer. Então, a gente tem que eleger os nossos. Então, tem que entrar nas redes, tem que enfrentar, tem que falar fora da bolha. Falar numa bolha onde a gente é aplaudido é maravilhoso, é bom, faz bem a beça. Mas a gente tem que ir para os lugares, né? Então, a gente tem que ir nas feiras,
dos lugares onde a gente não... Por que eu fui para Teresópolis hoje? Foi o lugar com o maior percentual de votos de Bolsonaro, né? Ele foi eleito com 70% dos votos, né? Então, eu fui lá para Teresópolis, conversei com toda a imprensa, fui para lá, reuni professores, reuni sindicatos, reuni lideranças. A gente precisa ampliar. A gente precisa ganhar essa eleição, né? Então, a mobilização nos comitês é muito importante. Agora, esses comitês precisam ir conversar com as pessoas nos lugares onde nós não necessariamente somos bem recebidos, né? Os lugares onde as pessoas não gostam do PT, é lá que a campanha do PT tem que estar, né? Você é uma professora, uma mulher, uma educadora, né? Você tem que ir nos lugares onde as pessoas acham que mulher não tem que entrar na política. É lá que você tem que falar. É lá que a militância tem que estar. Nós temos que disputar e ganhar a sociedade. E a gente tem que se organizar para isso. Eu adoro fazer campanha na General Glicério em Laranjeiras, mas vocês não vão me ver na General Glicério em Laranjeiras. Eu vou estar na Zona Norte, vou estar na Zona Oeste, vou estar na Baixada, vou estar no interior, né? É lá que a gente tem que estar, com todo respeito a Laranjeiras, que né, eu moro aqui no Flamengo. Mas nós temos que disputar os votos nos lugares mais difíceis. Nós temos que ganhar a eleição para a presidência. O país não resiste a mais 4 anos de Bolsonaro. E nós temos que ter a capacidade de diálogo, capacidade de unidade, de união, né? E o comitê funcionando. Os comitês físicos são importantes, mas a gente tem que se preparar para uma boa campanha de rede, né? Ampliar as redes, criar uma linguagem que as pessoas entendam, né? Usar bem as plataformas que a gente tem à nossa disposição, né? Saber fazer isso, contar com a juventude para isso, ter qualidade nessas mensagens das redes. Isso é muito importante. A gente tem que profissionalizar isso, né? E contar com a militância em tudo quanto é lugar que a gente estiver. Obrigado, gente. Um beijo enorme em vocês. Érica, vamos fazer a agenda juntos, vamos viajar juntos. Eu vou para o Noroeste Fluminense em maio, agora eu não sei aqui de cabeça a data, mas depois do espaço. Nós vamos visitar o Noroeste Fluminense, vários municípios, também não sei quais de cabeça, mas ainda no mês de maio nós vamos para lá, vamos para o Sul Fluminense. A gente tem que rodar interior e região metropolitana. Vamos juntos. Obrigado, gente. Um beijo em todos vocês. Obrigada. Estamos aqui com todo apoio, te dando todo apoio, toda a força do mundo. Cada pessoa aqui tem um compromisso de multiplicar, né, essa conversa, esses votos, né? A gente não pode perder a oportunidade de conversar com qualquer pessoa que esteja na nossa frente sobre a campanha do Freixo, sobre o Lula. No caso aqui, me coloco também como pré-candidata a deputado estadual, para a gente ampliar isso. Como o Freixo falou, é o momento mais decisivo, são as eleições praticamente das nossas vidas, e a gente precisa estar todo santo dia, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, pensando sobre isso e conversando com alguém. A gente não pode perder a oportunidade de conversar e de tentar, né, convencer e dialogar, né, com as pessoas que, como o Freixo falou, pensam diferente. Freixo, querido, muito obrigado pela sua presença, conte com o meu apoio, conte com a nossa força aqui. Força para você. Beijo em Brasília não está sendo fácil, que eu sei que não está sendo fácil, nem um pouco. Beijo, obrigado. Obrigada para todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Até a próxima. E agora vocês podem abrir o microfone e gritar aí o que vocês quiserem, porque esse final é a nossa catarse, onde a gente exorciza tudo. Pode abrir, pode falar. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Lula presidente! Lula presidente, Bolsonaro! Presidente, governador, Érica,